Há um tempo atrás eu fiz um vídeo contando como o trabalho do Lula Molusco foi um divisor de águas que destruiu a vida dele e contando pra vocês também como a jornada de trabalho é exaustiva e como ela muitas vezes é a responsável por privar você de realizar os seus sonhos. Mas existe uma coisa muito pior do que destruir os sonhos que pode acontecer com você enquanto você está no seu trabalho se você não tomar cuidado. Muitas pessoas estão sofrendo com isso, inclusive. Por isso que esse vídeo é muito importante e eu conto com o seu like para ele chegar em mais pessoas. Algo que pode acontecer quando você trabalha muito é o seu trabalho começar a te manipular. É a sua mente acreditar que você está vivo somente para ser uma mão de obra de algum lugar, sendo que a maioria dos trabalhos não são nem sequer bem remunerados para as pessoas pensarem assim. Essa manipulação do trabalho aconteceu com o personagem Bob Esponja. Ele é o oposto do Lula Molusco em que a gente tinha conversado no último vídeo, que vai estar passando aí no card se você quiser conferir. O Bob Esponja lentamente foi sendo manipulado para ele acreditar que o trabalho dele é o melhor do mundo, mesmo ele sendo explorado diariamente pelo seu siriguejo. Você tá no canal Por Trás da Fechadura, se for sua primeira vez aqui, seja bem-vindo e eu me chamo Phantom. Vem comigo hoje que a gente vai analisar junto como a CLT manipulou a vida do Bob Esponja. Esse vídeo é bem mais fácil de se fazer do que o do Lula Molusco porque tudo com o Bob Esponja é muito prático e explícito. Talvez porque ele é o protagonista e a gente tem mais informações sobre ele. Mas você bate o olho no Bob Esponja e já vê diversos problemas. É fácil notar que o Bob Esponja é bobalhão, inocente e manipulável. Também é fato dizer que o Bob Esponja não tem tantos sonhos e aspirações assim como o Lula Molusco tem. Mas isso não necessariamente é ruim. Na verdade, isso pode ser muito bom, porque o Bob Esponja enxerga valor nas coisas simples da vida. O trabalho dele no Siri Cascudo é uma bênção pra ele e ele adora ir pra lá fazer hambúrguer. Mas aquele local de trabalho é bem problemático e ele nunca percebeu, nunca se deu conta disso. O trabalho do Bob Esponja é tão cansativo quanto o do Lula Molusco. Ambos trabalham em um comércio que tem muita demanda e devem ter uma escala alta. Mas diferente do Lula Molusco, em diversos episódios a gente vê o seu siriguejo abusando muito mais da boa vontade do Bob Esponja. Tem episódios que o Siri Cascudo lota e começa a vir cliente até não parar mais e o Bob Esponja é obrigado a dobrar o esforço dele pelo mesmo salário. A gente vê o Bob Esponja estando presente naquele lugar até nos fins de semana e às vezes até em alguns feriados em alguns episódios e novamente para não ser bem pago. Existe um episódio que até um ex-cozinheiro do Siri Cascudo aparece e ele diz que ele saiu desse lugar porque ele não era bem pago. Ele saiu e foi trabalhar em outros restaurantes e tá muito feliz, que no caso é o personagem Gene, eu acho que vocês conhecem. E nesse episódio é muito interessante que o Bob Esponja acha que ele vai ser substituído pelo Gene no Siri Cascudo e o seu siriguejo fala que o Bob Esponja tem uma vantagem que o Gene não tem, que é o fato dele ser barato. Isso reflete bastante o mercado de trabalho da vida real, onde que você ser uma pessoa que aceita ganhar pouco, aceita não ser pago em alguns meses, às vezes é até um diferencial para sua carteira de trabalho, porque a maioria dos lugares querem te contratar por causa disso. E apesar da gente não ver o Bob Esponja exausto em alguns episódios por causa dessa rotina dele, é fato dizer que aquela rotina de trabalho dele é muito exaustiva, sim. A rotina de trabalho desse personagem reflete bastante uma escala 6x1 da vida real, por exemplo. Mas nesse momento do vídeo você deve estar pensando, Phantom, se o trabalho dele é tão ruim, por que ele nunca saiu dali? E outra coisa, eu sempre vi o Bob Esponja feliz no Siri Cascudo, o que você tá falando, Phantom, seu militante? É realmente verdade que a gente vê o Bob Esponja feliz em vários momentos ali no Siri Cascudo e a gente vê momentos onde ele está sendo condecorado como o melhor mestre cuca, melhor funcionário e etc. E apesar dessas cerimônias serem muito especiais na cabeça dessas pessoas que trabalham em algum lugar, elas caem num conceito de uma condecoração fake de funcionários. Porque a grande realidade é que dificilmente uma pessoa é realmente valorizada em uma empresa. As empresas geralmente fazem isso para fazer você se sentir especial
mas na primeira oportunidade que puder vão estar te trocando por uma pessoa mais jovem e até às vezes menos capaz do que você. Essas condecorações iludem muitas pessoas e fazem elas acreditarem que elas importam para uma empresa, mas não se engane, na real nenhuma empresa se importa com seus funcionários, poucas empresas se importam na verdade. E todo esse suposto reconhecimento que o Bob Esponja recebe no trabalho dele, seja sendo elogiado como chefe, seja sendo condecorado como o melhor funcionário, tudo isso manipulou bastante a vida dele, fez ele acreditar que ele era especial naquela empresa, fez ele acreditar que ele era bem especial no que ele fazia. Só que por trás de tudo isso a gente tinha só uma pessoa ganhando de verdade, que é o patrão do Bob Esponja. E o Bob Esponja reflete diversas pessoas da vida real que se sentem insatisfeitas do próprio trabalho, acham ok trabalhar um monte para ganhar uma merreca, só que na verdade essas pessoas só estão sendo exploradas na verdade. Todo esse conceito cai naquele conceito de conviver num capitalismo. Diversas pessoas acham que viver num sistema desses é bom, mas a grande realidade é que não necessariamente esse sistema em que a gente vive é bom. O que acontece é que a gente está vivendo nele, está vivendo muito próximo dele todos os dias, e aí esse sistema acaba manipulando a nossa mente e faz a gente acreditar que esse sistema é bom porque já que a gente está nele, vamos enxergar o lado bom dele. Mas a gente enxergar esse lado bom e ser resiliente num sistema desses, seja de trabalho ou seja no de capitalismo, não necessariamente faz essas duas coisas serem boas. E Bob Esponja o tempo todo estava representando isso, representando como o seu trabalho te explora, te manipula e fica fazendo você acreditar que você é especial, mas na verdade você não é. Vários episódios de Bob Esponja estavam evidenciando uma coisa do nosso cotidiano e uma coisa muito séria da vida real, que é a luta de classes entre o proletariado, né, que são as pessoas que só têm sua força de trabalho para vender, que é a maioria das pessoas, que é eu, você e diversas pessoas, contra as grandes empresas. E foi muito interessante a gente ver um desenho que, apesar de ter um público mais puxado para infantil, representar isso. Mas eu quero saber de você, me diz nos comentários, você já tinha percebido essa relação que o Bob Esponja tem com o trabalho e como o trabalho de certa forma manipula a mente do Bob Esponja? Você já tomou grandes expectativas em trabalhar em alguma empresa e essa empresa acabou te sabotando depois de um tempo? Não esquece de deixar o seu like, comenta nesse vídeo e até a próxima.